Fala, minha torcida alvinegra, chegou uma proposta para o nosso goleiro John, é muita grana, texto aí em parceria com o Marinax, isso preocupa muito, então é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então primeiramente quero pedir para você que não é inscrito para se inscrever, deixar o like e compartilhar. Na sequência, após a matéria, eu volto para trazer mais informações do nosso Botafogo para vocês. Domingo tem Botafogo e Cruzeiro, 3h30 começa o Bora Pro Jogo com o Thiago Medeiros e aí, 4 da tarde, a bola rola no Nilton. Eu vou para lá, pro Nilton, onde está a Camila Barbieri, que vai contar tudo pra gente do Botafogo para esse jogo. Tudo bem, Camila? Oi, Escobar, olha quem voltou, bom falar contigo de novo, tudo bem com você, todo mundo que tá em casa? Pois é, jogão, né? Botafogo tá em 6º lugar na tabela, enfrenta o vice-líder Cruzeiro aqui no Nilton Santos. O Fogão que defende aí uma invencibilidade de 5 jogos, né? Quer em busca aí do 6º jogo sem perder. Mas para esse jogo aqui no Domingão, que tem transmissão da Rede Globo, inclusive, não vai poder contar com o Alan no meio de campo, viu? Ele tem que cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Mas a boa notícia é que provavelmente a gente vai ver a estreia do Danilo, que chegou justamente para recompor esse meio de campo aí na função do Gregory, que foi embora, né? A gente não sabe ainda se ele vai ter condições de jogar 90 minutos, mas é quase certo que ele vai estrear aí, provavelmente no decorrer do jogo, viu? Aí uma notícia que meio que movimentou aí os bastidores do Botafogo na manhã de hoje é sobre uma proposta que o West Ham fez pelo goleiro John no valor de 8 milhões de euros, mas que foi recusada pelo Botafogo. Então, ele segue aí debaixo das redes do time, viu, Escobar? O apresentador que voltou para balar. Um beijo para você. Ela fez rima pra mim. Valeu, Camila. Um beijão pra você, pô. Ó, domingo tem Botafogo e Cruzeiro ao vivo na Globo, 4 horas da tarde. O jogo vai ser no Nilton. Torcida do Botafogo, inclusive, tem uma novidade. Vai estrear um bandeirão pro Savarino nesse jogo. Vai casar tudo assim, tem que ficar tudo casadinho assim, ó. Aqui, ó. Aí a gente vai alfinetando. Compromisso é compromisso. Ué, ontem eu falei pro meu médico, que ele é botafoguense. Falei, doutor, eu não posso demorar muito tempo não, doutor. Eu tenho uma bandeira lá do Botafogo pra fazer, doutor. Falei, mas você trabalha pra caramba, né? Eu falei, graças a Deus. A Maria já está acostumada, junto com outras costureiras, a fazer os bandeirões do Botafogo, como esse, que homenageou os ídolos Garrincha, Didi e Nilton Santos. Eu ficava assim, gente, fui eu que fiz, eu não acredito. É muito show, é muito emocionante, gente. É um trabalho em equipe. Primeiro a gente faz a arte, manda a arte pra gráfica, e a gráfica manda vários pedaços, e aí a gente tem nossas costureiras que fazem essa montagem que a gente diz, né? Elas costuram pra poder fazer o bandeirão. A bandeira que a Maria estava costurando nessa reportagem ainda é inédita. É difícil ter a real noção do tamanho do trabalho que dá fazer uma bandeira dessa. Desde a impressão na gráfica até a junção, a costura de todas as partes aqui nesse galpão, é quando a gente olha de longe que a imagem ganha forma, ganha vida. E para os torcedores do Botafogo, faltava uma dele, do camisa 10. Esse foi o último gol que o Savarino fez contra o Fluminense em abril. Savarino! A comemoração inspirou o bandeirão, medidas 35 por 25 metros, mais ou menos. Uma imagem emblemática para o venezuelano, que sempre falou sobre a camisa 10. Eu falei, é como um sonho de criança usar o número 10. Savarino vem tentando voltar a ter uma fase de destaque no Botafogo. A torcida decidiu estrear o novo bandeirão no jogo de domingo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Quem sabe sirva de inspiração para o homenageado. Talvez ele fique até meio tímido. É o jeito dele. Eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele ficaria feliz, eu acho que ele ficaria meio sem jeito, mas acho que seria por aí. Eu vou acabar com a timidez, deixa ele pra mim. Vai amar. Ainda vai mandar um recadinho pra mim, muito bem-vindo. Buscando encostar de vez no topo do Brasileirão, o Fogão recebe o líder Cruzeiro no Nilton Santos no domingo. Quem traz os detalhes pra gente é ela, amiga do Totó. Qual é o nome do Totó? Sansão Castro. Mas quem traz tudo pra gente é ela, Gabi Marino. De um lado, o Botafogo, que quer mais uma vitória em casa para subir na tabela do Brasileirão. De outro, o Cruzeiro, que tenta retomar a liderança da competição.
O Glorioso chega embalado depois de vencer o Bragantino por 2-0 pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A vitória manteve a invencibilidade de David Ancelotti no comando do time. No Brasileirão, a equipe carioca é a 6ª colocada com 26 pontos. Na última rodada, o Botafogo empatou com o Corinthians por 1-1 no Newton Santos. Para a partida deste domingo, o Botafogo pode ter uma estreia. Após se recondicionar fisicamente, o volante Danilo, contratação mais cara da história do clube, deve ficar à disposição da comissão técnica. Danilo vem de um período de inatividade após o fim da temporada europeia. O último jogo dele foi em maio pelo Nottingham Forest. Então, até mesmo por isso, o volante deve começar a partida diante da Raposa no banco de reservas. Alan, suspenso pelo 3º amarelo, desfalca o time. Quem pode voltar aos 11 iniciais é Savarino, depois de uma boa atuação contra o Bragantino na Copa do Brasil. Mais um trabalho para David Ancelotti, já que o camisa 10 disputa a posição com Tuco Correia. É um jogador que no campo é inteligente. Então, vou ter um trabalho nessa posição, porque tenho 2 jogadores que jogam muito e gosto de ter esse problema, porque também Tuco é um jogador importante, inteligente, que trabalha muito. Quero ter competitividade no elenco e isso tem que continuar. Impressionado com o time dele, como ele fala bem português. Eu vou ter trabalho porque tem 2 jogadores que jogam muito e é verdade. Classificação na tela pra gente ver a busca do Fogão. O Fogão tem um jogo difícil no final de semana contra o Cruzeiro. Confronto direto. E é em casa, mas o Cruzeiro veio aqui ganhando o Flu, né? Se quiser pensar ainda em título brasileiro, o Botafogo tem que vencer o Cruzeiro. Vamos dar uma olhada aqui só pra gente fazer um esboço. Cruzeiro pode ir a 37 se vence o Botafogo. Fogão fica com 26 ainda e já abre 11 do Cruzeiro. O Botafogo tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. Acho que ainda dá pro Por isso que o importante é o Botafogo ganhar, que o Botafogo vai a 29, fica 5 do Cruzeiro com 2 jogos a menos. Se ganha os 2 jogos a menos, o Botafogo passa o Cruzeiro. E tem um detalhe, já vai virar o turno, né? 18, vai virar o turno. São 19, né? 19 jogos. Essa é a 18ª, então a próxima rodada já vira o turno. Então não dá mais alguns times ainda vão ter que fazer jogos aí, mas já vira o turno oficialmente mesmo. O jogo é bem propício pro Cruzeiro, pro jogo que o Cruzeiro gosta de jogar, né? Aquele jogo reativo, se fecha lá atrás para sair em velocidade. Eu acho que o Botafogo amassa o Cruzeiro. Eu acho que vai amassar. Amassa o Cruzeiro. O problema são os encaixes dos contra-ataques, entendeu? É você tentar coibir, fazer a falta se for necessário, não deixar o Cruzeiro progredir, passar da primeira linha de marcação. Aí eles são perigosos, viu? Pô, tu voltou animado, hein? Cruzeiro perdeu pro Ceará em casa e empatou com o CRB, voltou com tudo na tua aqui. Tá a máquina de informação. Bom, galera, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre o John. Não o Texto, né? O John, nosso goleiro. Tá, vamos lá. Bom, o John, ele já vem causando um certo alvoroço em alguns clubes europeus. Clubes europeus o olham com bons olhos. Cara, e assim, chegou uma proposta para ele de 51 milhões de reais aí da Inglaterra, né? Na verdade do West Ham. O West Ham da Inglaterra lá e tal, eles quiseram contratar. E tem outros clubes que ainda monitoram o goleiro, o Manchester United, e dizem que tem o Everton também, que tá na jogada também, monitorando o atleta. E por que esses caras estão tanto interessados em jogadores do Botafogo? Bom, primeiramente, o primeiro fato deve ser a questão de colocou dinheiro, o Botafogo vende. E daí que começa a minha preocupação. Por que eu tô falando isso? Vocês vão entender agora, a partir de agora, porque, bom, John Textor e Evangelos Marinakis, como vocês preferirem chamar, tem meio que uma certa parceria. Estão falando por aí que o John Textor queria colocar ele como dono, sei lá, o sócio majoritário. O Textor ficaria à frente do clube, mas o Marinakis ali era quem mandaria nas chaves, tá? Se é verdade ou não, só o tempo vai dizer, mas o boato que tá correndo é isso. Então isso me preocupa. Por quê? Porque, cara, o aporte que saiu aí, que o Marinakis ia ajudar o Botafogo, seria de 100 milhões de dólares ou de euros, não sei, dá entre 500 e 700, sei lá, milhões de reais por aí. E isso pro Textor, galera, assim, a gente sabe que pro Textor é muita pouca grana pro Textor aceitar dessa forma, né? Então, olha só, eu vou ler aqui a matéria para vocês começarem a entender por que isso me preocupa. Inclusão do Botafogo em rede de clubes
do Nottingham Forest é debatida por Textor e Marinax. Bom, vamos lá. Depois de separar a Eagle Holding, que é a outra empresa, a Eagle, né, que é Botafogo, o Leão e tal, Botafogo, o John Textor se separou. Então o Botafogo pode fazer parte de uma... Quer dizer, não é o Textor que separou, é o Botafogo, tá? O Botafogo agora pode fazer parte da rede multiclubes do Marinax. A informação foi publicada na madrugada de sexta-feira pelo site do GE. Porém, já tem outra matéria que eu queria falar para vocês aqui. Vou falar aqui. A possibilidade também, eles dizem que a possibilidade é debatida por Textor e Marinax, que se tornaram parceiros de negócios no mercado do futebol. O Nottingham Forest da Inglaterra, o Olympiacos da Grécia e o Ave de Portugal integram hoje o grupo de clubes europeus do bilionário grego. Aí isso é o que o GE publicou, né? E por que é a minha preocupação com isso? Galera, a gente sabe que a mídia também tem muita má vontade com o Botafogo, mas a minha preocupação com isso é justamente por, cara, 100 milhões de dólares, 500 milhões de reais, o Botafogo vendeu, cara, mais de 1 bilhão, já quase 1 bilhão de reais esse ano em jogadores. Eu tô preocupado com essa matéria por causa disso, porque o Botafogo tá vendendo tantos jogadores tão rápido, porque não segura para fazer mais dinheiro, empilhando mais títulos, trazendo mais, como podemos falar, mais história para o clube, mas isso consequentemente vai trazer mais dinheiro para o clube. Mas o Botafogo segue vendendo e apostando em atletas mais jovens, e isso me preocupa. Isso me faz achar que o Textor está com as contas meio atrasadas, né, velho? Quem sou eu, quem somos nós, né, trabalhadores aí, para falar de um milionário, mas isso me preocupa. Porque falaram sobre o aporte do Marinax, que seria de 500 milhões de reais, entre 500 e 700 milhões. O Botafogo arrecadou isso com vendas em 2025. Então por que tanta pressa para vender os atletas, né? Eu sei que o dinheiro tem que girar, mas por que tanta pressa para vender os principais atletas ali para fazer dinheiro? Então me faz pensar um pouco que o Textor esteja meio que um pouco fora de controle da situação financeira da própria empresa dele. Mas, olha só, tem outra matéria aqui que fala que John Textor deve ter o apoio de Marinax para recomprar o Botafogo, mas sem inclusão em rede de Nottingham Forest, diz um jornal. Então, assim, é muita informação, na verdade ninguém sabe de nada, porque todo mundo chutando por um lado. Mas que é preocupante Botafogo, esse cara veio para comprar o Vasco no Rio de Janeiro, não comprou o Vasco, reuniu ainda tudo lá e não deu certo. Então, assim, eu não imagino outra pessoa sendo o dono, assim, do Botafogo, a não ser o Textor, velho. A gente não sabe o que pode acontecer. Tem que colocar alguém que gosta do clube, que acompanha o clube diariamente. Né? Então, assim, é meio complicado, velho, essas coisas, né? É meio complicado de falar. Porque, realmente o Evangelos Marinax deve apoiar John Textor, isso aqui tá na matéria agora, tá? Na recompra da SAF do Botafogo. Porém, o Glorioso não deve fazer parte da rede multiclubes do Nottingham Forest. A informação é do jornal O Globo. Então, assim, sendo assim, melhor. Ele vai ter um apoio, mas o Botafogo também ajuda o Nottingham Forest. O Botafogo, cara, mandou Igor Jesus a preço de banana pra lá, velho. A preço de banana. O empresário grego participaria com recursos próprios da operação de recompra das ações de Botafogo e hoje são da Eagle Football Holdings e passaria a ser um investidor com esses interesses específicos no projeto. Então, galera, dessa forma, se for dessa forma, ele apenas como investidor, Botafogo vai continuar como tá bonitinho, assim como era com a Eagle. Tinha os investidores que investiam e dinheiro ia pra lá, dinheiro ia pra cá. Era movimento normal, tá? Mas se for para colocar ele como dono e o Textor ficar apenas à frente das decisões, aí as coisas começam a ficar um pouco complicadas e eu começo a ficar mais preocupado. O Botafogo recusou essa proposta aí, então isso me animou porque o Botafogo recusou a proposta, mas me preocupa porque o Botafogo vendeu tantos jogadores assim e não quis empilhar mais títulos, porque jogamos fora uma Recopa. Cara, ano passado com aquele Laje lá, ano retrasado na verdade, né? Foi 2023. Cara, perdemos com o Bruno Lage sul-americano. Cara, até o meio de 2024 foi uma loucura, velho. Uma loucura, né? Depois o Botafogo contratou para ser campeão. Mas daí, meu amigo, 6 meses o Botafogo se desfez, o Botafogo se desmanchou. Então, assim, eu não sei quais são os planos. Querem ser campeões, mas só querem fazer apostas. Tem que trazer jogadores que realmente têm o potencial de decidir partidas e não só apostar em jovens atletas para sair revendendo. Porque uma hora ou outra vai dar tudo errado, meu amigo. A gente não quer, mas hora ou outra acontece. Porque isso é normal em qualquer situação. Tem seres humanos ali que estão prontos ali para acertar, mas também estão prontos para errar. Juan Cruz foi um erro, Elias Manuel, o Mastriani. Cara, são um erro que custou milhões do Botafogo, que poderia ter trazido um atleta muito melhor e ter resolvido várias partidas. A gente sabe que o nosso elenco
tá limitado hoje, tá? Tem um elenco bom, mas ainda tá limitado. Então tem um elenco próximo a outros clubes do Brasil, como Palmeiras, Flamengo, que estão se reforçando ali para ganhar realmente o título. E assim, o Botafogo no Campeonato Brasileiro já começa a ficar um pouco atrás das outras equipes. Perdendo pontos importantes, por quê? Porque falta jogadores decisivos. Ah, mas tem um Arthur. Cara, Arthur é bom, não é um jogador ruim, cria muitas jogadas. Mas se você for ver, ele não decide partidas, velho. Ele não decide. Muito difícil ele estar decidindo as partidas. Então, falta um cara ali de pegada mais aguda, tipo Luiz Henrique. Falta um cara ali de pegada melhor ali, tipo Igor Jesus. Falta um cara tipo Thiago Almada, que o Montoura agora está se formando. Mas também falta um elenco ao todo ali, um banco bom para manter o nível, o alto nível da equipe. Tá? Então, assim, algumas informações que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus te abençoe. Te encontro no próximo. Tamo junto.